Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Pérez, eu sou escritora e roteirista de terror. E hoje a gente vai falar dos primeiros 2 episódios da nova série da HBO, Bem-vindos a Derry. Ai, Ana, tu sumiu? Sim, eu sumi, eu viajei, eu fui pra Orlando com a minha mãe. E eu fui num evento de Halloween lá nos parques da Universal, que se chama Halloween Horror Nights. E eu também fui no novo parque da Universal, o Epic Universe, e um dos universos dentro do Epic é o dos monstros da Universal. Então se vocês também tiverem interesse de saber como é que foi, ver uns vídeos, eu posso fazer um vídeo sobre isso também. Então, qual que é a história por trás dessa série? Essa série, ela se passa no mesmo universo do livro It, do Stephen King, mas a ideia não é refazer a história que nem a gente viu, né, nos remakes de 2017, da série dos anos 90, se eu não me engano, dos anos 90. A gente vai expandir esse universo do King, nessa cidade que é tão icônica, né, no universo do King, nos livros, que é Derry. Então ela se passa, né, nos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial, e a gente vai começar, assim, a mexer em como que o Pennywise, né, como que essa entidade chegou nessa cidade. Então, para isso, nós temos o nosso querido Pennywise aqui com a gente, né, meu novo bichinho de pelúcia. Então, uma participação aí especial dessa entidade que a gente vai falar muito hoje. Bom, esse vídeo ele vai ter spoilers desses 2 primeiros episódios, eles já estão disponíveis na HBO Max. E hoje eu tô gravando no domingo, saiu o 3º episódio, então o meu plano pro canal é realmente cobrir todos os episódios dessa série. Quem sabe até fazer, né, um react meu assistindo um dos episódios. Mas então, vamos logo falar sobre essa série que, assim, obrigada Deus da HBO, não tem medo de ser de terror totalmente. Eu acho que tem muita série de terror que se diz de terror, mas quando chega na hora de realmente matar personagem, é sangue, é demônio, é tudo, faz um pouquinho e fala, Deus, chega. Não vamos assustar tantas pessoas. E Bem-vindos a Derry não faz isso. O primeiro episódio se chama O Piloto, que eu acho que é uma brincadeira com, né, o primeiro episódio de série geralmente se chama Piloto, porque é o episódio que bota a série no ar, né, quando era só televisão. Mas também a gente tem o personagem do piloto, o Leroy, né, que é um piloto negro que lutou na Segunda Guerra Mundial e ele vai sofrer vários racismos ali, que essa questão racial eu achei muito interessante, que eles trouxeram muito importante e que realmente dá uma profundidade pra história e pros personagens. Cena de abertura bizarra. Meu Deus do céu, gente. Primeiro que é totalmente Stephen King, porque tu tem ali uma criança que realmente tá num lar abusivo, que é o Mary, que, né, se esconde no cinema, que tá com o olho roxo, que tá procurando um abrigo e não acha. Então ele entra nesse carro, né, com essa família normal, que logo começa uma bizarrice. E lá dentro desse carro, né, tu percebe que na verdade é essa entidade do Pennywise atrás dessa criança. E a mãe pare numa cena extremamente gráfica, extremamente violenta e sangrenta. Esse monstro, bebê, voador, sei lá o que é aquilo. Mas eu fiquei chocada e matam o Mary no primeiro, tipo, 10 minutos, nem 10 minutos de série. Eu achei que foi uma ótima referência ao George, né, nos filmes, porque eu lembro que eu tinha lido metade do primeiro livro, eu fui ver o filme, e eu nunca imaginei que eles iam fazer o que eles fizeram com o George, né, que é aquela cena deles braço arrancado, que inclusive, né, quando acaba esse primeiro episódio, vamos chegar lá, mas tem ali uma referência bem sombria para o George. E ele é uma abertura muito efetiva, porque a gente já entende como é que vai ser essa série, que vai ser uma série pesada, quem são esses pré-adolescentes que a gente vai seguir, e também os adultos, que eu achei uma ótima adição, né, porque o primeiro filme de 2017, né, que eles dividem crianças e adultos, às vezes falta um pouco de uma história, né, mais madura, de certa forma. E eu achei legal que eles, né, trouxeram esse núcleo adulto também pra série. Eu adorei as referências das tartarugas, né, que eles juntam com a referência da guerra, que é o duck and cover, né, que seria tipo se abaixa e se cobre, mas que tem tudo a ver também com a tartaruga e o que a tartaruga significa para o It, né, para a coisa, para o Pennywise. Eu fiquei receosa, tá, que os sustos e os... Porque o Pennywise, ele pega os medos desses pré-adolescentes e usa isso contra eles. Eu fiquei receosa que, tipo, ia ser mais do mesmo do que a gente já viu. Mas não, eles ficaram muito criativos. Eu gostei muito das cenas de susto dessas crianças, né, desses pré-adolescentes. Porque eles realmente estão buscando muito da originalidade e da vida desses personagens pra trazer isso pra história. Eu gostei dos personagens, eles são cativantes, tem uns bem
chatinhos, enfim, coisa de pré-adolescente sendo insuportável. Mas isso que torna, né, o final desse episódio tão chocante. Eu gostei das atuações dos atores, né, eu nunca tinha visto nenhum deles em nenhum outro projeto que eu me lembre, assim, achei eles todos muito bons. A cinematografia tá linda, a foto tá linda, tá tudo com cor. Obrigada, um filme de terror com cor, né, tipo assim, uma história de terror com cor, porque, meu Deus do céu, é tudo sépia, hoje em dia tá insuportável. Volte, por favor, Technicolor, vamos voltar a usar cores nas coisas. Eu tenho uma teoria de que, né, o Mary, ele dá pra Lily, que pelo jeito vai ser a nossa protagonista, um pequeno pingentinho de tartaruga. Eu acho que esse pingente vai salvar eles no final, quando for a grande, né, batalha contra o Pennywise. Eu acho que vai ser esse pingentinho que vai ajudar ela. E talvez já tenha ajudado, né, porque ela foi a única que tava no cinema que não morreu. Então vamos falar dessa cena final icônica desse primeiro episódio. Eu adorei ele que eles têm que ir no cinema, daí tu já puxa pro início, né? Onde o Mary tava. Ver o filme que ele gostava tanto, porque ele fica, né, cantando aquela musiquinha do filme. E lá sai, né, esse monstro bebê voador e mata as crianças que todo mundo achou que iam ser o nosso núcleo da série. Não mata todos, mas assim, mata 3 muito importantes, principalmente os 2 meninos, que tipo, a gente cria todo um vínculo com eles, e assim, eu gostei, porque isso é muito HBO, isso é muito Game of Thrones, e assim, ninguém tá seguro, isso é um filme de terror. Eu acho que eles foram muito corajosos e ousados em fazer isso, e eu gostei muito, muito, porque é muito ruim tu ver um filme de terror, principalmente com esse, tipo, um elenco mais novo, que tu fica, não vão matar a irmãzinha do Phil, né? Mas não só mataram, como arrancaram o braço dela fora, entendeu? Então eu achei sensacional, porque eu não esperava de forma alguma que o episódio ia acabar daquela forma. Eu achei que ia ser aqueles sustos, eles iam conseguir sair, talvez se machucassem um pouquinho, mas iam sobreviver. Eu fiquei muito chocada mesmo. Eles quebraram muito, assim, com as expectativas nessa cena. E uma cena que eu acho que pra mim, né, foi um callback, uma referência ao George, é que no final a Ronnie chega correndo, que eu adorei a Ronnie, minha personagem maravilhosa, chega pra Lily e fala, o que aconteceu? E ela olha pra baixo e a Lily tá só segurando a mão, né, do braço decepado da irmã mais nova do Phil. E ela começa a gritar, inclusive essa atriz tem uns gritos maravilhosos, é uma coisa muito difícil de tu achar um ator ou uma atriz que saiba gritar, porque não é uma coisa que parece trivial, mas não é. E eu achei que, né, conecta com eles arrancando o braço de George, né, o Pennywise no filme, então eu achei que ficou, assim, uma ótima maneira, assim, uma pequena referência pros fãs que já assistiram o filme 1 bilhão de vezes. E os efeitos especiais me surpreenderam muito, porque pra uma série, né, que tu vai ter várias horas, muito mais que um filme, é mais difícil tu ter uns efeitos tão bons quanto esse, mas eles, meu Deus, muito bons mesmo. Assim, primeiro episódio, fazia tempo que eu não vi um primeiro episódio tão bom de uma série. Ah, e também, né, o piloto, o Leroy, é atacado no primeiro episódio. Eu gosto que eles estão demorando pra explicar as coisas, não tem pressa, deixa o personagem ir atrás das informações. Então agora vamos pro segundo episódio, que é A Coisa na Escuridão. E eu gostei muito de como teve a evolução do personagem do Leroy. A gente conhece a família dele, inclusive o Will, que é o filhinho dele, com certeza vai ser o crânio, né, desse núcleo mais novo. Eu achei sensacional aquele personagem. E eu gostei muito dessa evolução do porquê que o exército está em Derry, né, que eles estão atrás dessa arma que cria medo, e que é o Pennywise, todos nós, né, sabemos que é esta criaturinha aqui. Mas eu achei muito interessante essa ideia de, tipo, numa guerra fria, nessa tensão, porque o Pennywise, ele usa o medo, né? E o que mais tinha naquela época era medo, né? De uma terceira guerra. Então, eu achei muito inteligente botar também nesse período, e trazer o exército também ajuda a gente se lembrar onde e quando que essa história tá se passando, já que os outros, né, se passam nos anos 80. Eu gostei dessa contextualização que eles fizeram, incluindo na história. A questão racial e do racismo são muito bem explorados, eu tô gostando bastante até agora, né, da questão do pai da Ronnie, que é um homem negro, que tô tentando incriminar ele por vários crimes que ele não cometeu. Eu gostei muito também dessa tensão entre a Lily e a Ronnie, tipo, a Ronnie querendo salvar o pai dela, a Lily não querendo ir pro hospital psiquiátrico, né, que agora ela foi no final desse episódio, então a gente não sabe o que vai acontecer com ela. Mas com certeza o Pennywise vai atrás dela lá, porque é o melhor lugar pra ele, né, pegar os medos das pessoas. Eu gosto muito quando, tipo, luz, som, que são efeitos que a gente geralmente pensa depois, né, na pós, são incorporados na história. Então a cena que as duas estão brigando na cafeteria e as outras meninas malvadinhas estão lá, tipo, batendo palma, batendo na mesa, tu cria uma música de tensão que faz parte do mundo diegético, né, que faz parte do mundo da série. Eu achei muito legal aquela cena que quebra
ou som quando, tipo, tem um estopim que ela xinga, né? Que ela fala bullshit, que daí ela vai pra detenção. Mas também só ela, né? Só os 2 negros que vão pra detenção. Então, ok, realmente. E também, né, como a questão do racismo também é incorporada no Leroy, né? Que é atacado, que tem, né, um evento de racismo que um soldado, num ranking menor que ele, não bate continência pra ele e tal, dentro dessa questão. E ele é, né, posto num teste que batem nele e tal, e que tem um cunho racista, mas que depois tu descobre que não exatamente, mas eu acho que os soldados que... Porque não falou quem é, né? Os soldados que fizeram isso porque o capitão fala, não era pra isso ter acontecido, tipo, não era pra eles terem te batido. Eu acho que, né, os soldados, eles aproveitaram o fato de que eles estavam com máscara e que o comandante tinha pedido pra eles fazerem isso, pra eles, né, serem racistas e conseguirem bater no Leroy. Eu acho que as cenas do Pennywise nesse segundo episódio, assim, dele indo atrás dos pré-adolescentes, impecáveis. A cena da coberta como se fosse um útero. E depois ela na Ronnie. E daí tu descobre, né, que a mãe da Ronnie morreu no parto dela. Meu Deus, ela é bizarra, ela é sangrenta. A Ronnie tem que cortar o próprio cordão umbilical com a boca. Tipo, é brutal a cena. E eu acho que essa série tá fazendo uma coisa muito bem feita em nos contar os medos e a história, né, desses personagens antes da série começar, que é sempre um problema pra roteirista, né, fazer essa exposição por meio dessas cenas com o Pennywise. Então a gente não precisa ouvir o pai dela falando, Ronnie, não se sinta culpada porque sua mãe morreu. Não, a gente vê isso no medo que o Pennywise traz nela, né, nessa culpa que o Pennywise puxa. Eu achei isso sensacional porque move a história pra frente, a gente conhece os personagens melhor e não fica de uma forma não natural. E também a cena no supermercado eu achei muito legal que quando a Lily tá caminhando pra pegar as coisas, tu vê que atrás vão puxando, como se as prateleiras fossem móveis e vão sempre ralando ela, quase como um labirinto, né? Que lembra um pouco o Overlook Hotel, né? Do Iluminado. Então eu achei muito legal essa cena, que se tu olhar atrás, sempre que ela passa, tipo, dela vira e tipo, ela tá sempre sendo trancada, assim. Eu achei muito legal essa cena. E eu finalmente entendi, né, o que aconteceu naquele chão, porque quando eu fiz o react do trailer, eu não entendi o que era naquele chão, aquelas coisas, e era o pai despedaçado dela, que também, que história horrorosa. É bem Stephen King, né, porque o Stephen King, ele é brutal. Ninguém sai ileso nas histórias do Stephen King. Eu adorei o final, né, que eles puxam o carro, né, que eles acham o carro da família, que seria o carro da família, pelo que eu entendi, né, do início, né, da primeira cena do primeiro episódio. Eu gosto que eles, como eu falei, que eles estão dando tempo para as coisas respirarem, que eles não estão dando as informações logo de cara, mas que eles deixam claro, tipo, a gente vai explicar, mas assim, calma, porque vai fazer de um jeito que faça sentido pra história. Então eu tô adorando, assim, o roteiro, eu achei ele muito bem construído, a direção, né, é do Andy Muschietti, que foi o diretor do It Parte 1, Parte 2, os remakes mais recentes. E eu tô achando, assim, realmente sensacional essa história. Veremos, né, porque assim, por enquanto, você fala, eu tô achando, assim, dos melhores, né, será que é a melhor história em Derry? Não sei. Mas pode tudo por água abaixo? Sim, mas por enquanto esses 2 primeiros episódios, fazia muito tempo que eu não via 2 episódios que começam a história tão forte, que já revelaram muitas coisas, mas que ainda guarda vários segredos, assim, tipo, vem assistir que ainda tem muita coisa ainda a ser descoberta. Mas e aí, vocês já assistiram esses 2 episódios? Vocês gostaram tanto quanto eu? Não gostaram? Notaram outras coisas que eu não notei? Deixa aqui nos comentários, que eu adoro conversar com vocês sobre essas séries. E é isso. Nos vemos na próxima semana.